Doctor Who é considerado uma das séries que esteve por mais tempo no ar na televisão. Prestes a completar seus 60 anos, são mais de 800 episódios exibidos desde sua estreia, em 1963. Além dos episódios de TV, em seu período de hiato, tivemos mais histórias, mais episódios sendo contados em diversos formatos de mídia, em audiodramas, quadrinhos, livros, entre outros. É claro que, diante de todo esse vasto universo de histórias, seria praticamente impossível não terem cometido erros que se tornassem alvos de polêmicas. É por isso que na estreia de vídeos de Iceberg de Doctor Who no canal, vamos dedicar esse primeiro episódio a polêmicas em histórias de Doctor Who. Eu acabei usando o termo histórias para englobar todos os formatos de mídia já dito anteriormente. Mas algumas pessoas devem estar se perguntando, o que é um vídeo de Iceberg? Bom, vamos para uma rápida explicação. O tipo de vídeo de Iceberg se tornou bastante popular no YouTube. Ele consiste basicamente em um iceberg, cheio de teorias e curiosidades sobre um determinado assunto. Geralmente um iceberg é dividido em camadas. Quanto mais fundo esse iceberg vai, mais bizarras ou pesadas ficam essas teorias ou curiosidades. Mas qual o critério para montar esse iceberg? Bom, o critério usado para a construção, para a montagem desse iceberg é baseado na opinião popular dos fãs, dos leitores, dos ouvintes e público geral, usando como base e fonte sites voltados a reviews e críticas. Um deles, por exemplo, é o mais famoso, o Time Scales. Também foi levado em consideração a repercussão dessas histórias no fandom. Hellbent. A nona temporada caiu no agrado de muitos fãs por conta de todo o seu desenvolvimento construído em cima do questionamento do 12º Doutor, toda aquela coisa de eu sou um bom homem. Mas seu episódio final de conclusão de arco causou uma certa ira em um número bem grande e significativo de fãs. Isso porque Hellbent não cumpre o que promete, não revelando ao seu público o que ou quem era de fato o híbrido, deixando assim então esse mistério no ar. Alguns defendem dizendo que está no subtexto, outros alegam que o híbrido é a junção do Doutor com a Clara, mas não existe e nem foi entregue uma resposta precisa. Com isso, Hellbent foi motivo de muitos fãs de longa data deixarem de acompanhar a série. Deep Breath. Recentemente, Deep Breath vem sendo alvo de discussões nas redes sociais. Isso porque muitos fãs começaram a perceber algo que por muitos anos passou batido no episódio de estreia do Peter Capaldi. Trata-se da reação e atitude polêmica da Clara ao notar a nova aparência do Senhor do Tempo. Mesmo vendo o fenômeno da regeneração acontecer na sua frente, ela ainda acaba desprezando a nova aparência do personagem, o chamando de velho e alegando, dizendo que ele não é o Doutor. Muitos começaram a considerar isso como algo problemático dentro do episódio, por motivos de preconceito, alegando como algo do tipo, só porque agora ele é velho e feio aos olhos da Clara, ele não é mais o Doutor então pra ela? Esse argumento ganha mais força quando assistimos às cenas finais do episódio, onde a Companion só se convence que aquele homem é de fato o Doutor quando ela atende uma ligação do 11º Doutor em seu celular. The Crimson Horror. Além de ter uma má reputação e ser considerado um dos piores episódios da série moderna por um número enorme de fãs, o episódio ainda conta com uma cena polêmica onde o 11º Doutor rouba um beijo de Jane, sendo que a personagem é assumidamente lésbica e casada com a Madame Vastra. Além de ser acusado como uma cena machista, ela também é acusada de uma péssima tentativa de sexualização entre os dois personagens. Arachnids in the UK. É claro que não podia faltar episódios da polêmica era Chibnall nesse iceberg. O quarto episódio da temporada de estreia da Jodie Whittaker como a Doutora tem como proposta de mensagem ser ambientalista, contra o armamento, contra a violência e matança dos seres vivos. Mas o próprio episódio se contradiz, quando no final, a solução da Doutora para acabar com o problema com as aranhas mutantes gigantes é simplesmente aprisioná-las em uma sala fechada, assim sufocando e as torturando. Provavelmente todas morreram asfixiadas. Love and Monsters.
Desde sua estreia até os dias de hoje, Love and Monsters ainda é alvo de muitas críticas, também sendo considerado por muitos como um dos piores episódios da série moderna de Doctor Who. Diante de muitas cenas consideradas problemáticas, é claro que a cena final não podia ficar de fora de um vídeo de Iceberg. Isso porque, além da Úrsula voltar à vida tendo sua cabeça presa em um pedaço de concreto, a cena ainda faz uma piada sobre sexo. Kill Them All. Kill Them All entra para o seleto time de histórias mais polêmicos da história de Doctor Who. O 7º episódio da 8ª temporada da série moderna envolve um mistério na Lua, com direito a aranhas mutantes e tremores. Tudo parecia ser mais um episódio rotineiro da série, até que o público se surpreende com uma revelação de um mistério que está por trás de toda essa problemática com a Lua. É claro que o público se surpreendeu de uma forma muito negativa. Isso porque o Doutor revela que a Lua é um ovo. Sim! Um ovo que está prestes a chocar. E o que já estava ruim ainda piora. Isso porque a Lua choca e dá vida a uma criatura que eu costumo chamar de uma espécie de um Pokémon. Parece um Pokémon, sei lá. E depois disso, essa mesma criatura põe um outro ovo. Ou seja, o nascimento de uma nova Lua. Essa teoria é considerada pela maioria dos fãs como uma das coisas mais bizarras e sem nexos que Doctor Who já apresentou em todos os seus quase 60 anos de série. Space, mini episódio. Todo fanato de Doctor Who nunca deixa de fora de suas maratonas os mini episódios. Isso porque muitos deles dão leve complementos ao episódio seguinte, mas nem eles conseguiram escapar de serem alvos de polêmica. No mini episódio Space, da 5ª temporada, nos deparamos com Rory ajudando o Doutor a consertar um problema no circuito da TARDIS na parte de baixo, enquanto Amy está na parte de cima em pé. Por algum motivo, Steven Moffat decidiu fazer uma piada sexual, onde o Rory tira proveito do chão da TARDIS do 11º Doutor, ser uma espécie de vidraça, para dar uma olhada debaixo da saia da Amy, deixando a entender que ele está ali, olhando para a calcinha dela. Desnecessário. Can You Hear Me? A 12ª temporada talvez seja a mais polêmica de todas da série moderna. Isso devido a uma tomada de decisão que causou muita polêmica ao término da temporada. Mas, antes de chegarmos nesse ponto, vamos falar da polêmica cena de Can You Hear Me? Após uma consulta, Grant tomou conhecimento de que está com câncer. Perto do fim do episódio, o companheiro decide iniciar uma conversa com a doutora para falar um pouco sobre o seu novo problema, atualizar ela. E a doutora acaba por dispensar a conversa, dizendo que não é a pessoa adequada para falar sobre esses tipos de problema. Além de não fazer muito sentido, principalmente pelo fato do doutor, da doutora ter passado por inúmeras aventuras e situações semelhantes ou até mesmo piores, esse trecho acabou não pegando bem para os fãs, acusando a doutora de fazer um descaso da doença de Grant. Spyfall, parte 2. O duplo introdutivo da 12ª temporada é intitulado por alguns como aquelas típicas experiências que vai do luxo ao lixo. Luxo se referindo à sua primeira parte e o lixo se referindo à sua segunda parte, obviamente. Além de muitos não terem gostado dos rumos e dos desenrolares que deram para a parte conclusiva de Spyfall, uma cena problemática do episódio chamou muita atenção, sendo alvo de duras críticas. Nos momentos finais do bloco do episódio, onde é situado em meio à Segunda Guerra Mundial, os analistas são convencidos de que o mestre é um farsante, um espião, e saem em busca dele pela prisão do vilão. Já com a vitória garantida, por algum motivo, sem necessidade nenhuma, decidiram fazer com que a doutora desativasse o filtro de percepção do mestre. Era o filtro que ajudava o disfarce dele dar certo. Assim, usando da etnia como uma arma, para que os nazistas tenham um tratamento mais pesado ainda do que teriam antes do filtro ativado. Muitos acusam isso como uma ação, uma tomada de decisão que o doutor nunca tomaria, mesmo se tratando do seu maior inimigo. The Timeless Children. Sim, Timeless Children não podia ficar de fora de um compilado de polêmicas. Trata-se do episódio que mais gerou debates e discussões de toda a história da série. Além de dividir os fãs, ela também teve a proeza de fazer com que muitos que acompanhavam Doctor Who largassem de vez o compromisso com o programa. O season finale da 12ª temporada da série moderna confirma a existência de encarnações anteriores à do primeiro Doutor. Junto a isso, revelando que o Doutor não vem de Gallifrey, e o mesmo seria o procriador dos Senhores do Tempo. Essa tomada de decisão
produção gerou inúmeras inconsistências na lore e no canon de Doctor Who, além do público também ter odiado terem tirado todo esse mistério por trás do personagem principal. O Chibnall acabou também retirando todo aquele arquétipo de que o Doutor é mais um daqueles personagens fictícios que começou lá de baixo e depois foi crescendo aos poucos, um desconhecido para depois se tornar algo grandioso, uma pessoa grandiosa, depois no New Who se tornando praticamente um deus de sua espécie. The Twin Dilemma. Antes de Timeless Children existe um outro episódio que tomava o posto de mais polêmico. A introdução de Colin Baker como o sexto doutor foi rejeitada por inúmeros fãs e considerada até hoje uma das piores histórias de Doctor Who de todos os tempos. Além do enredo ser considerado um grande tédio pela maioria do público e dos avaliadores, o ponto mais grave são algumas péssimas decisões para apresentar a nova ácida personalidade do personagem. Quem aí não conhece aquela famosa cena do sexto doutor enforcando a sua própria companion, sem contar no tom exagerado da arrogância do sexto doutor. Até rolou na época aquela frase tipo, ele não é o meu doutor. O resultado desses equívocos colocou o Doctor Who em risco de ser cancelado na época. The Smugglers. A maioria dos fãs enquadram The Smugglers na seleta lista de histórias esquecidas dos anos 60 de Doctor Who. Além de existir boatos e declarações dos que tiveram oportunidade de assistir o arco na época, relatando a existência de uma violência em tela exagerada, a produção de The Smugglers foi absurdamente problemática. Além das gravações terem sido assistidas pelos figurantes e por pessoas que caminhavam perto do local, tivemos um surto coletivo de enjoo em praticamente todos os integrantes da produção. Também tivemos um acidente durante essas gravações envolvendo o ator Michael Grace, que interpretou o companion Ben. E é claro, vários problemas com William Hartnell. Um deles foi quando a diretora Julian Smith pediu para que ele fosse até o console da TARDIS e ativasse alguns botões. Essa ordem enfureceu o ator a ponto dele ficar vários minutos dando sermões para a diretora explicando o porquê não conseguia fazer isso devido ao seu estado de saúde. E ao término das gravações, Hartnell convocou a Ines Lloyd para uma conversa em particular onde tomou a decisão de largar o papel de primeiro doutor. Tá, mas inúmeras séries e filmes sofreram e sofrem turbulências nas suas produções. Qual é a parte pesada de The Smugglers? A parte pesada, o motivo de The Smugglers estar nesse iceberg, está no próprio episódio, o tratamento machista que Polly recebeu. Além de ter que usar calças masculinas, sua personagem é alvo de piada, sendo confundido por um homem inúmeras vezes no ar. Ao questionar na época, a própria atriz notou que era algo intencional. Ela seria a única personagem feminina do enredo para receber esse tratamento machista. Por outro lado, o que é mais curioso é que a mesma declarou que essa é sua história favorita de Doctor Who. Estranho. Galaxy 4. Falando em machismo, vamos falar de Galaxy 4. Por mais que muitos achem o designer e visual das Dravens bem maneiros, existe toda uma discussão em cima da verdadeira mensagem que o arco da terceira temporada da série clássica quer transmitir. Muitos alegam que a intenção do escritor era fazer uma crítica aos movimentos ativistas feministas da época, aplicando o arquétipo de loira burra nas Dravens. É disso porque é dito no próprio episódio, através da líder das Dravens, a Maga, que as vilãs mataram todos e apenas escravizaram alguns homens de seu planeta, e que sua única utilidade era para a reprodução. Por outro lado, no roteiro original, as Dravens eram homens, mas foi Verity Lambert quem decidiu que elas deveriam ser mulheres. O que soa muito estranho, pois Verity era uma das integrantes envolvidas em Doctor Who na época que mais se inclinavam para as ideias progressistas. Galaxy 4 foi mais um arco que teve uma produção turbulenta. O clima nas gravações era muito ruim, isso porque os atores principais detestaram o roteiro. Peter Purves, que faz o Steven, alega que originalmente o enredo do arco foi escrito para Barbara e Ian e acabaram sofrendo alterações desleixadas. O produtor John Wiles ameaçou em demitir William Hartnell. E Marian O'Brien, a atriz que fez a Companion Vicky, foi responsável por inúmeras discussões calorosas no estúdio, que resultou na sua saída repentina da série. As Dravens são tão polêmicas que sua versão animada teve que sofrer inúmeras alterações. Uma delas é que a única Draven loira é a líder maga, e as outras possuem cabelos brancos. Kerblam.
O mais popular episódio da tão criticada 11ª temporada também é alvo de polêmicas e críticas. Isso porque ele é acusado de transmitir ideias neoliberalistas em prol às empresas, colocando um trabalhador como o vilão da história. Muitos dizem que o escritor, o Peter McTeague, perdeu a oportunidade de ouro de transmitir uma mensagem contra a exploração das grandes empresas e dos grandes empresários em seus trabalhadores, tendo em vista que, infelizmente, são muitos casos de abuso em cima dos trabalhadores e ocorrem muitas violações de leis trabalhistas, onde na maioria dos casos as empresas controlam seus funcionários, os tratando como copos descartáveis. Usou até quando foi útil, depois é jogado fora. The Dark Husband. The Dark Husband é incrivelmente uma das histórias mais mal avaliadas no Time Scales, até mesmo filtrando as avaliações e contando no geral. O motivo de sua impressionante média no site de 5.3, contando com 39 notas 4 de 10, não só vai pelo fato da maioria dos avaliadores acharem o seu enredo incrivelmente chato e tedioso, como também as suas inúmeras piadas com insinuações sexuais e a sua cereja do bolo, que é a péssima ideia de que o sétimo doutor precisa se casar com alguém para parar uma guerra que está sendo travada no planeta Twin. E esse alguém vai ser a sua própria companion. Sim, é isso que você pensou. O sétimo doutor se casa com Ace. Daleks, Genesis of Terror. A linha The Lost Stories possui uma ideia que pode se chamar de interessante, que consiste em pegar roteiros recusados que foram engavetados na série de TV e colocados em prática em formato de audiodrama. Geralmente, muitos Lost Stories sofrem de algumas alterações e reformulações, mas no caso de Daleks Genesis of Terror, que prometia trazer uma segunda versão do icônico arco Genesis of the Daleks, que se encontra na temporada de estreia do Quarto Doutor, acabou entregando praticamente a mesma história vista na TV, com minúsculas alterações, e o que mais enfureceu os ouvintes é que apenas a parte 1 do arco foi reproduzida no formato de full cast. O restante é tudo contado em formato de audiobook. Uma parte é narrada pelo ator que interpreta o Harry Sullivan nos áudios e a outra pela Sad Miller, que interpreta a Sarah Jane. O lançamento recebeu duras críticas, resultando em um tremendo rejeito, gerando um total fracasso de vendas. The Daleks Master Plan. Talvez o arco que os fãs mais sonham em ser encontrado às fitas é o longo The Daleks Master Plan, contando com 12 partes. Infelizmente, o icônico arco possui algumas manchas negativas em alguns trechos de sua longa trajetória. Temos um caso de blackface no personagem do Mavic Chen, guardião do Sistema Solar, e também em sua parte 7, chamada The Feast of Steven, além de Sarah Kindle dizer ao Steven que um homem estava dizendo para ela tirar as roupas, em sequência o Dr. solta uma linha de fala xenofóbica. Sarah, where have you been? I don't know, but a strange man kept telling me to take my clothes Now, come off. along, we must go back to the TARDIS. This is a madhouse, it's all full of animals. Come along. The Reign of Terror. O arco que encerra a primeira temporada de Doctor Who entrega um enredo com a proposta original do programa. A ideia era que a série usasse da ferramenta da viagem no espaço-tempo a fim de ensinar o público mais jovem, levando o Doutor e seus companions a datas e acontecimentos históricos. Com isso, Reign of Terror traz todo um contexto de um período da Revolução Francesa chamado Período do Terror, um dos momentos mais violentos da Revolução. No arco vemos figuras históricas bem conhecidas, como Robespierre, que no fim sofre o golpe e é preso, como diz a história, e até mesmo Napoleão Bonaparte. Mas uma cena em específico que não tem nada a ver com o retrato histórico apresentado no arco assustou e assusta muitos que se deparam com ela pela primeira vez. Essa cena ocorre quando o doutor está a caminho de Paris e é confundido com um dos trabalhadores. O primeiro doutor manipula o chefe, o patrão ali do grupo de trabalhadores, podemos dizer assim, e o acerta com uma enxada, matando ele a sangue frio.
Mission to Magnus. Temos aqui mais um áudio da linha Lost Stories. O roteiro de Mission to Magnus foi engavetado e cancelado, junto com a remessa de roteiros que originalmente faziam parte da cancelada 23ª temporada da série clássica. Todos eles foram engavetados para assim então colocarem em prática a ideia e os roteiros que deram origem à 23ª temporada que conhecemos como The Trial of Time Lords. Com o surgimento da linha Lost Stories, a Big Finish aproveitou para adaptar esses roteiros engavetados em formatos de audiodrama. E olha, ainda bem que Mission to Magnus não foi colocado em prática no formato de série de TV, porque ele conta com uma espécie de guerra de sexos. Basicamente, o sexto Doutor e Perry se encontram em um cenário dividido no planeta Magnus, que separam homens e mulheres. Nem preciso falar que temos inúmeros comentários preconceituosos e machistas. Além de contar com um enredo bem genérico envolvendo os Ice Force, sua avaliação no Timescales é bem baixa, sendo alvo de muitas críticas. Bang Bang Ei Boom Boom. Com uma proposta totalmente cômica e fazendo inúmeras referências a seriados de sci-fi como Space 1999, Babylon 5, Power Rangers e principalmente Star Trek, a própria capa do áudio é uma assumida referência ao pôster de Star Trek The Motion Picture. O molde de escrita da trama é copiando os estilos de episódios de Star Trek. Nós temos a base Dark Space 8, que é uma paródia a Deep Space Nine. Também temos os famosos Diários do Capitão. Em meio a uma divertida aventura cheia de paródias e homenagens ao sci-fi, temos o trecho polêmico do áudio, que é alvo de polêmicas e críticas envolvendo a personagem Raya Andvia, alguma coisa assim, que seu nome na verdade é um anagrama para a palavra vagina. Nesse trecho, o doutor ele é seduzido pelos feromônios naturais liberados pela personagem. Ela pede para que ele abrace ele bem firme. Aí começa aquela coisa desagradável de se ouvir que insinua que o doutor está introduzindo, ou tendo contato com o órgão sexual feminino. The Tales of Weng-Chiang. Conforme os anos se passaram, o arco de encerramento da 14ª temporada da série clássica acabou envelhecendo muito mal, e já há uns anos vem sendo motivo de muitas discussões e críticas travadas entre os fãs de Doctor Who. Isso porque, se levarmos apenas em consideração o enredo de The Tales of Weng-Chiang, ele tem total potencial para estar entre as melhores histórias dos melhores arcos da era Tom Baker. Mas, infelizmente, sua história perde muitos, mas muitos créditos, sendo manchada por retratar os seus personagens chineses de forma preconceituosa. Além de inúmeras linhas de falas xenofóbicas e a Leela ser alvo de comentários machistas, alguns deles até mesmo vindo da dupla Jago e Lightfoot, o vilão do arco, Mr. Chang, interpretado pelo conhecido ator britânico John Bennett, usa da prática racista chamada Yellow Face. Basicamente, ele usa uma máscara amarela para reproduzir os traços chineses em seu rosto. Muitos dos fãs defendem o arco alegando que, na verdade, a ideia do Robert Holmes era apenas retratar o preconceito que existia no período vitoriano, onde a história é situada. Mas esse argumento cai por terra quando vemos sair da própria boca do doutor e da Leela frases xenofóbicas e racistas para cima dos chineses. Já outros alegam que o motivo do Yellow Face foi pelo fato da BBC não ter conseguido atores chineses para o papel e teve que fazer uma espécie de improviso. Mas esse argumento também é papo furado, também cai por terra quando nós voltamos um pouquinho no passado e relembramos que na era do terceiro doutor tivemos atores e atrizes chineses no cast do arco The Mind of Evil da 8ª temporada. Sem dizer que no próprio Tales of Weng-Chiang temos alguns atores chineses ali, deixando a entender que foi sim uma escolha. Da onde veio essa tomada de decisão, não sabemos afirmar, mas pode ser que veio da escrita, da produção, whatever. E você, qual é a sua opinião sobre o Tales of Weng-Chiang? Time Flight. De longe, Time Flight é considerado o pior arco da era Peter Davison, tá sempre lá presente também nas listas de piores episódios de Doctor Who de todos os tempos. A péssima produção refletiu diretamente no resultado final. Não preciso nem entrar em detalhes, do chroma muito mal aplicado presente nessa história, Ele conta também com um enredo considerado por muitos como algo muito bobo. Tratando de uma história ruim, é claro que não podia faltar uma polêmica no arco. Ela acontece exatamente quando o mestre aparece disfarçado de uma espécie
espécie de feiticeiro com seu rosto coberto por um blackface ridículo. Isso é uma clara sátira bem racista debochando do povo asiático. O vilão chega até mesmo a soltar uma linha de fala, dizendo que aprendeu todas as artes das mágicas nos desertos da Arábia. Então a própria escrita do arco se entrega e se assume ser racista. E se analisarmos bem o enredo, não existe motivos do porquê o mestre se disfarçar, deixando a entender que foi algo muito de graça. Os idealizadores quiseram adicionar isso porque quiseram. The Rapture. O escritor Joseph Lindster é ator de vários áudios que são muito bem reclamados pelos fãs. Entre eles, os mais notáveis são Master, Terror Firma, The Reaping e o Bad Time Story. Mas antes de alcançar esse status, sua estreia na Big Finish dividiu as opiniões dos ouvintes. Isso porque The Rapture tem toda uma proposta experimental que acabou abusando e passando um pouco do ponto. Começando com um conceito da história que na grande parte do tempo é situado em uma balada, que envolve tópicos de alusões à religião e apologia a drogas. No centro da problemática, nós temos dois DJs alienígenas que têm uma aparência semelhante a anjos. Eles persuadem e entorpecem os jovens dentro da balada com uma espécie de pó branco. Algumas cenas isoladas são alvos de críticas, como no momento em que uma das personagens, chamada Catriona, começa a flertar com um dos DJs, se resultando em uma espécie de trip alucinógeno, onde os dois saem voando pelos ares e depois em seguida temos uns diálogos que são claramente uma alusão a sexo, considerados perturbadores e constrangedores por muitos. Uma outra cena é no início da parte 1, onde Ace começa a fazer amizade, começa a interagir com os jovens da balada. Ela questiona a um dos jovens, o que ele está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui? E ele responde: você realmente quer saber? O que eu estou fazendo aqui é a procura de uma trança. Algumas críticas do Timescales chegam até mesmo a acusar o áudio de ter visões conservadoras e equivocadas dos comportamentos de jovens de balada. Mas vale a pena lembrar que, assim como existe um grande rejeito a essa história, também há um número significativo de feedbacks positivos. E você? O que acha disso? Tá do lado dos que gostam ou dos que não gostam? Minuet in Hell. Sendo a quarta main range do Paul Magan como oitavo doutor, Minuet in Hell dá continuidade às aventuras iniciais de Charlie Pollard. Também conta com o primeiro encontro do saudoso brigadeiro com a oitava encarnação. Lendo algumas reviews pela internet, notei que muitos ouvintes não compromissados em seguir uma certa sequência de continuidade usaram esse áudio como introdutivo às main ranges do oitavo. Isso devido ao encontro do icônico personagem o brigadeiro. Aqui vemos que o doutor se encontra exilado em uma espécie de enfermaria, com uma mente confusa, cheia de pensamentos distorcidos, capaz até mesmo de não lembrar de quem de fato ele é. Já sua companhia Charlie, que também sofre de amnésia, se encontra trabalhando como garçonete em um clube chamado Hellfire Club. É aqui que os problemas começam a aparecer. Além de toda a temática envolvendo ocultismo e rituais de adorações satânicas, Minuet in Hell é alvo de duras críticas por sexualizar a Charlie. É dito em uma linha de fala que a vestimenta da personagem no clube é usando uma calcinha de cetim, que também está enquadrada em um grupo de funcionárias do clube que nada mais são do que garotas de programa, deixando a entender que ela também é uma. Já não bastava isso tudo, essa sexualização ridícula, a própria companhia ainda é assediada sexualmente, recebendo um tapa na bunda. Minuet in Hell é um dos áudios com mais rejeitos pelos avaliadores, considerado uma das piores main ranges do oitavo doutor, como também é enquadrado por muitos como uma das piores coisas que a Big Finish já produziu. E sobre o brigadeiro no enredo, são apenas várias cenas longas de puro tédio do ex-membro da Unity, digitando em uma máquina de escrever um relatório. E fica lá digitando palavra por palavra do que está escrevendo, para só no fim se encontrar com o doutor bem rapidamente assim. Strange England. Temos aqui o primeiro livro da Virgin a aparecer nesse iceberg. A grande polêmica por trás desse livro não é nem pelo fato dele ser acusado por ser uma cópia barata e mal feita de histórias de casas mal assombradas que contam com fenômenos sobrenaturais que se passam em um universo alternativo dentro do universo alternativo. Muitos dizem até que é uma tentativa fracassada de um Ghostlight 2, mas a maior polêmica por trás do livro está na exposição de gore exagerado e detalhista. Ao
decorrer da leitura, insetos gigantes começam a aparecer matando inúmeros personagens. Conforme os insetos devoram e matam as pessoas, o livro detalha fio por fio, detalhe por detalhe de cada uma das mortes. Alguns leitores relatam que é tão detalhista que podem durar umas 3 ou 4 páginas detalhando a morte de um personagem específico. Sem dizer que um dos vilões da história, chamado Dr. Patrick Hicks, tem uma história de background bem bizarra e pesada. É contado que Patrick enlouqueceu da cabeça quando seu filho deformado nasceu. O nascimento dele acabou causando a morte de sua esposa. Isso fez com que ele começasse a investir em pesquisas a fins de encontrar e dominar a maior fonte de dor do ser humano. Assim, ele passou a usar dos moradores de sua rua como cobaias. St. Anthony Fire. Outro polêmico livro da Verge é o St. Anthony Fire, escrito pelo conhecido Mark Gates, que nesse ponto já havia escrito seu clássico e aclamado livro O Nightshade. Em seu segundo livro, Gates insere o Dr. A.C. Bernice em meio a um cenário de guerra em um planeta habitado por 2 povos lagartos. Ao se envolverem no conflito, eles descobrem que a guerra travada está sendo motivada pelos capítulos da Bíblia de Santo Antônio. É nesse ponto aqui onde o livro se torna alvo de polêmica, pois os fanáticos religiosos possuem uma espécie de ordem religiosa de Santo Antônio, que além de desejarem ver todo o planeta arder em chamas pelo fogo de Santo Antônio, também fazem da prática de rituais e cultos macabros envolvendo tortura e vaporização dos corpos dos considerados incrédulos. Além de outras práticas medonhas também, como matar gatos, o líder da seita dele devora bebês, sem dizer que os membros do culto sequestram pessoas para sofrerem uma lavagem cerebral, onde são forçadas a suportar a dor de ferimentos terríveis, sendo também motivadas a cometer genocídio em nome da seita. Tanto é que ao decorrer da história, Ace acaba sendo alvo dessa lavagem cerebral. Em resumo, muitos fãs intitulam esse livro como uma tentativa fracassada do Mark Gates em fazer uma crítica antirreligiosa, que além de passar uma mensagem generalizada que todo religioso é um fanático sanguinário, inúmeras de suas páginas são consideradas difíceis de ler. Isso é claro, segundo seus leitores. Transit. Ben Aronovich foi autor de 2 arcos notáveis da Era do Sétimo Doutor, o icônico Remembrance of the Daleks e o caótico, porém amado Battlefield. Já no universo expandido, suas histórias mais populares são o Earth-Eyed, da linha Lost Stories, e o The Awesome People, um livro elogiadíssimo por muitos. Mas nem tudo na vida de escritores são como flores, pois seu livro de estreia na Virgin é considerado um dos mais difíceis de ler de toda a linha Virgin New Adventures. Isso por motivos mais que convincentes. O enredo do livro é situado em Londres no ano de 2109, onde o cenário da capital britânica é futurística, toda com uma estética cyberpunk, onde o sistema que conhecemos como Transmet se desenvolveu a ponto de sofrer uma atualização chamada de Transit. Basicamente são túneis de locomoção que interligam todos os planetas do sistema solar. Um exemplo é dado na própria sinopse do livro, que é possível fazer uma viagem de 40 minutos da Terra até Plutão. Também é dito que tem algo vivendo entre esses túneis e vem causando coisas muito estranhas envolvendo mortes e mutação. Além da leitura de Transit ser considerada um experimento bem confuso e maçante, o livro conta com inúmeras polêmicas espalhadas em seu enredo que envolvem prostituição, várias páginas descrevendo detalhes por detalhes de relações sexuais entre os personagens. Essas páginas proporcionaram a famosa linha de fala detestada por seus leitores, onde descreve o gosto do sexo. O livro também é marcado por um número exagerado de palavrões, até mesmo foi criada uma espécie de brincadeira entre os leitores que consiste em contar quantas vezes a palavra aparece no livro. Outras coisas que incomodaram os leitores foi o sétimo estar bêbado por grande parte do livro e a Bernice completamente jogada de lado, o que é frustrante se tratando de sua primeira viagem natais. Mas tudo isso tem um motivo, que é para dar palco para a estreia de uma nova personagem chamada Kadiatu. Por curiosidade, ela é bisneta do Brigadeiro. The Dying Days. Escrito por Lance Park, esse livro é marcado pelo fim da linha de Doctor Who Virgin New Adventures, sendo que a empresa perdeu os direitos para a BBC Books
de fazer as histórias para a série. Assim, a Virgin continuaria com os seus livros, com um spin-off da Bernice Summerfield solo. O enredo não foge do que consideramos como uma trama básica e tradicional de Doctor Who. Uma invasão alienígena em Londres nos anos 90, como ilustra aí na capa. Os invasores são os Ice Warriors, como ilustra aí na capa. Olha, The Dying Days possui avaliações bem positivas de muitos leitores, mas acaba finalizando sua história com uma polêmica muito grande. No capítulo final do livro, temos Bernice prestes a ter um encontro sexual com alguém. E quando é revelado quem é esse alguém, descobrimos que ele é o 8º Doutor. Até um certo tempo, isso era algo meio vago e havia muitas dúvidas dos fãs se de fato aconteceu a relação entre os dois. Até que esse evento é citado novamente no áudio Ben Story, é a primeira história da main range The Company of Friends, confirmando que os dois tiveram sim um rala e rola na cama. Dark Flame. Fazendo parte das saudosas 50 primeiras main ranges, The Shadow of Surge e Dark Flame são 2 audiodramas da Big Finish com proposta de simular os tons pesados e mais maduros vistos nos livros da Virgin. Tanto é que ambos são situados no meio das aventuras dos livros, contando com o trio Sétimo, Ace e Bernice Summerfield. Dark Flame é considerado pelos avaliadores como uma história genérica e cheia de clichês. Isso vai desde seu enredo e seus eventos previsíveis até as linhas de fala consideradas mal escritas. Intitulado pela maioria dos avaliadores do Time Scales como uma tentativa forçada de terror, diante de inúmeros trechos propositalmente feitos para tentar abalar ou chocar o público, assim como algumas coisas vistas nos livros da Virgin, há um momento no enredo que Bernice acaba sendo controlada telepaticamente e acaba se envolvendo em uma briga física com o Ace. Quando tudo parecia que Ace tinha levado a pior no confronto, no chão, Bernice começa a encarar sua companheira de viagem na TARDIS, com uma sequência de chutes fortes no estômago dela. Olha, eu mesmo ouvi esse áudio, é uma cena muito desagradável de se ouvir, muito pesada, tipo, que, assim, não havia necessidade de existir. The Creed of the Chromon. The Creed of the Chromon é a segunda história que dá início ao chamado arco do universo divergente, contando também com a estreia de um novo companion do 8º Doutor, o Caris. O áudio foi escrito por Philip Martin, que também escreveu Vengeance on Varus, arco do 6º Doutor. Ele é acusado de repetir muitas das suas ideias vistas em sua história na série de TV, como também de desrespeitar e cometer misoginia em relação ao personagem da Charlie. O Doutor e sua companheira chegam a um planeta de terra árida, cheia de poeira, onde possui umas esferas que parecem uma espécie de formigueiros gigantes. Lá vivem uma espécie de insetoides chamados Chromon. Ao decorrer da aventura, Charlie é sequestrada e forçada a se metamorfosear em uma rainha inseto híbrida para tomar um posto de uma rainha que já foi morta. Além disso, ela é agredida fisicamente e, o pior de tudo, servindo como uma espécie de máquina reprodutora para os Chromons. Ou seja, acho que eu nem preciso dizer que ela foi... Vocês sabem, né? Aquela palavra que começa com E. Enfim, além de todo esse esgoto, o áudio também foca em detalhar barulhos de insetos, aliens, juntamente com uma exposição exagerada do que chamamos de gore. Umas paradas bem de mau gosto mesmo, considerada por muitos fãs como algo desagradável de ouvir. Prison in Space.
podendo intitulá-lo como a grande piada de mau gosto de Dick Sharples, Prison in Space foi mais um dos roteiros engavetados da série clássica de Doctor Who. Nesse caso, lá na sexta temporada, a última temporada de Patrick Troughton como segundo doutor. Ao terem contato com o roteiro do escritor, os executivos da época ficaram insatisfeitos com os absurdos que leram. Pediram para o Dick Sharples reescrever, e ele recusou, fazendo com que a decisão final é que The Crotons, do Robert Holmes, fosse produzido no lugar desse arco. Muitos anos depois, Fraser Hines acabou encontrando o roteiro de Prison Space no porão de sua casa. O ator então enviou para Big Finish e, por algum motivo desconhecido, a empresa achou que seria uma ótima ideia e acabou aprovando o roteiro. Bom, acho que os motivos do engavetamento são bem nítidos quando pegamos a versão adaptada da Big Finish, para sua linha de Lost Stories. Isso porque o escritor decidiu aplicar aquele infeliz conceito distorcido de supremacia e tirania feminina, gerando inúmeros casos de misoginia e machismo em sua história. O segundo doutor, Jamie e Zoe, se deparam com o planeta Terra vivendo em um cenário onde as mulheres se tornaram o sexo dominante. Não sendo mais úteis, os homens então são aprisionados e mortos. As mulheres são retratadas com comportamentos abusivos, cheio de fetiches em relação aos homens. É tipo uma inversão de papéis ridícula, onde o Dick claramente transmite a mensagem de que, na visão dele, se a população do mundo fosse dominada pelas mulheres, os homens seriam incriminados, assediados, maltratados, excluídos, ou seja, uma inversão de papéis, como se fosse um machismo inverso, se é que deu pra entender. E as polêmicas de Prison Space não param por aí. Além de contar com o doutor e Jamie servindo de fetiche para as mulheres, a Zoe sofre uma lavagem cerebral e mais à frente se envolve com uma briga física com Jamie, se resultando no compênio espancando a jovem garota. Depois dessa atrocidade, o efeito da lavagem cerebral acaba trazendo Zoe de volta. A história ainda tem a proeza de concluir seu enredo transmitindo uma mensagem pró-os homens, alegando que eles são os coitadinhos, os oprimidos. É um áudio que, vamos concordar, para deletar da mente e da existência. The Evil of the Daleks e The Tomb of the Cybermen. Que The Evil of the Daleks e Tomb of the Cybermen são dois arcos icônicos, isso todo mundo sabe e não se discute. É impossível um fanato de Doctor Who não ter aquela famosa cena dos Cybermen saindo de suas tumbas, gravada na memória, ou aquela cena caótica no final do Evil of the Daleks. Mas em meio a seus enormes trunfos, infelizmente ambos os arcos carregam um ponto negativo bem problemático, que se trata de racismo. Começando pelo caso mais famoso de Tomb of the Cybermen, trata-se do personagem Toberman, que é retratado como um escravo negro servo racialmente estereotipado, servindo a personagem Kaftan. Além disso, ele demonstra ser bruto e muito quieto, só obedecendo ordens. O mesmo ocorre em Evil of the Daleks com um personagem chamado Camel. Ele é um escravo turco servil, quieto, bruto, que obedece às ordens do empresário rico chamado Theodoro Maxtable. The Celestial Toymaker. Atualmente existe todo um alvoroço em cima do pouco que foi revelado e dos rumores em relação ao especial de 60 anos. Um deles é pela vontade imensa dos fãs quererem o retorno do Celestial Toymaker. Muitos indicam e criam teorias baseadas no trailer que Neil Patrick irá incorporar o vilão. Isso só o próprio especial de 60 anos pode nos revelar, não é mesmo? Por mais icônico que seja, o arco que apresentou o Toymaker a Doctor Who não recebe boas avaliações, como você pode notar aí no Time Scales. O motivo de muitas notas baixas é por muitos acharem o arco com um tom muito infantil, além de também ser considerado como irritante em suas cenas cheias de histerias exageradas. Mas vamos combinar que esses dois fatores não são considerados como algo problemático ou grave. O que faz o arco estar na camada 4 desse iceberg é uma cena específica, uma linha de fala específica que ocorre na parte 2 chamado The Hall of Dolls. Quando Steven e Dodo estão participando do desafio das cadeiras, tendo a rainha e o rei de copas como seus adversários, no momento em que o rei de copas vai escolher a sua cadeira, ele usa a frase Eeny, Meeny, Miny, Moe, que no Brasil seria algo como Uni, Duni, De. Para entender melhor, essa é uma prática usada com brincadeiras infantis quando existe uma dúvida, uma situação de dúvida de escolha. Conforme os anos se passaram, essa frase sofreu muitas alterações, tendo várias versões dela. E uma das versões mais antigas, infelizmente, faz um insulto racial, que é assim:
infelizmente essa é a versão citada pelo Rei de Copas na cena. E por ter as suas 3 primeiras partes perdidas, a melhor opção que temos para consumir o arco é no formato de recon, feita pela Loose Cannon. Quando o Rei de Copas solta esse insulto racial, o áudio foi editado e abafado pelos editores da Loose Cannon. Mesmo com isso, é possível ouvir a frase. Well, then you must have picked one at random. Ah, of course, random, yes. Let's Kill Hitler. O que essa temporada é amada por muitos fãs de New Who, isso todo mundo sabe. Mas até as temporadas de sucesso têm seus pontos baixos, têm seus episódios alvos de crítica. E um deles é o Let's Kill Hitler. O motivo vai pela temática apelativa, prometendo entregar um enredo que envolve os eventos da Segunda Guerra Mundial. Até o Hitler chega a ter uma aparição para zombarem e ridicularizarem dele, que é o certo a se fazer, né? Mas o enredo acaba totalmente desviando do cenário e da temática de Segunda Guerra Mundial, fica como algo de plano de fundo do episódio. É certo que muitos gostaram de todo o bloco que foca e se aprofunda na personagem da River, trazendo revelações e explicações, mas uma cena específica da própria Time Lady é alvo de polêmicas. Trata-se do momento onde, por algum motivo, ela decide usar um uniforme na A River se olha no espelho com umas expressões dando a entender que ela está satisfeita, que ela gostou do look. Em seguida demonstra um comportamento meio que se exibindo com a vestimenta, além de ter aquelas leves intenções de uma fetilização da personagem com o uniforme. The Ark. Tido como muitos como uma Hidden Gem da era Hartnell, The Ark possui uma estrutura diferenciada da maioria dos arcos considerados convencionais dos anos 60. Isso porque, mesmo situado na mesma localização, cada metade ganha um enredo diferente. No caso da segunda metade, os eventos se passam alguns anos no futuro. Mesmo sendo considerada uma aventura divertida por muitos, infelizmente The Ark acaba transmitindo uma mensagem muito distorcida e bem problemática, que acaba sendo pró-escravidão. Isso porque, se analisarmos o passo a passo do arco, na primeira metade tomamos conhecimento que os seres humanos da Arca fugiram do evento que deu fim ao planeta Terra. O mesmo que vemos lá na primeira temporada do New Who, no episódio End of the World. A bordo, junto a eles, temos uma espécie de humanoide chamada Monoids. Eles são servos e escravos orientados a seguirem ordens e realizarem tarefas para os seres humanos da Arca. Na segunda metade, alguns anos no futuro, nos deparamos com uma inversão de papéis, deixando a entender que ocorreu algum tipo de ato de revolta por parte do Monoids. E agora, os seres humanos que são os seus escravos e servos. O problema maior está no tratamento que o arco dá em relação aos Monoids. Quando temos essa inversão de papel, se comparando ao tratamento em relação aos seres humanos na primeira metade, os humanoides, os monoides, né, são enquadrados como vilões asquerosos por estarem sendo uma resistência aos seres humanos, né, que os escravizaram. Então, parando um pouco para pensar, os humanos também eram para ser vistos como vilões, né, por estarem escravizando toda uma espécie, né, toda a espécie dos monoides. Por esse motivo, muitos fãs e avaliadores do arco acusam The Ark de ser uma história reacionária, que promove a escravidão. Isso é claro, né, só em alguns casos, né, quando se trata dos seres humanos serem as vítimas. E aí, o que acham disso? Comentem aí embaixo. The Savages. O penúltimo arco da tão prejudicada terceira temporada por conta dos inúmeros episódios perdidos conta com a despedida de Steven Taylor, dando espaço para a estreia da dupla Ben e Polly no arco seguinte, o The War Machines. A despedida do Companion é considerada uma das mais fracas e aleatórias que a série já apresentou. Não bastava só isso, The Savages tinha tudo para ser a primeira história da série a transmitir uma expressiva e rígida mensagem antirracista. Isso devido às várias linhas de fala, frases de efeito e atitudes do primeiro doutor que são dignas de servir de um exemplo antirracista. Mas infelizmente The Savages acaba surtindo um efeito contrário a isso, por conta de uma única decisão equivocada por parte da produção. O enredo do arco se passa em um planeta desconhecido em uma data desconhecida num futuro bem distante. O doutor e seus companheiros se deparam com uma civilização
população dividida em dois. De um lado nós temos os anciões, que claramente representa a classe burguesa, os ricos, os poderosos. E por outro lado nós temos os intitulados pelos anciões de selvagens, que claramente representa a classe humilde, os pobres, né? Que são reprimidos pelos anciões, ou seja, reprimidos pelos ricos. Com intenções de trazerem um avanço à sua sociedade, ou melhor dizendo, apenas para os anciões, eles capturavam os selvagens para drenar e absorver toda a energia vital deles. Com o objetivo de impressionar e ser admirado pelos seus filhos por ter um episódio com os seus créditos em Doctor Who, tudo indica que o escritor Ian Stuart Black tinha totais intenções de entregar uma história de mensagem antirracista. O título The Savages, em português, Os Selvagens, na verdade se refere aos anciões, por demonstrarem ser os verdadeiros selvagens pela crueldade que fazia aos pobres, né? Mas, por algum motivo desconhecido, a produção decidiu colocar um blackface no líder dos anciões, o Jano, dessa forma colocando um líder negro burguês que esmagava e oprimia os brancos pobres e humildes. Assim, a mensagem antirracista do escritor acabou surtindo o efeito contrário e se tornando algo muito racista. Uma ideia completamente diferente do que o Ian Stuart Black queria passar. Tanto é que originalmente o título do arco seria The White Savages, em português, Os Brancos Selvagens, ou Os Selvagens Brancos. Lembra que eu falei que o título na verdade representa os anciões? Assim, seria os ricos brancos esmagando e oprimindo os negros pobres. Por esse vacilo da produção, The Savages é enquadrado como um arco esquecível que recebe avaliações muito negativas. Image of the Fandom. A era Grant Williams é considerada como a manutenção dos traços e estéticas góticas e sombrias vistas na era do Philip Hinchcliffe. Talvez o arco que mais reflita isso é o Image of the Fandom, cheio de simbolismos, alusões a práticas ocultistas e uma das poucas vezes que a série clássica mostra sangue em tela. Seus rituais feitos da criatura chamada Fandom são diretamente associados a rituais satânicos, mas como o próprio arco propõe, nada que um sal grosso não resolva isso tudo. A polêmica maior em Image of the Fandom está em uma cena pesadíssima perto do fim da parte 4, onde um dos envolvidos no ritual à criatura pede desesperadamente ao doutor que ele entregue uma arma para cometer suicídio. Esperando que o doutor tentasse impedir o homem de tirar sua própria vida, ele acaba aceitando o pedido com a maior maturidade. E ainda ele solta um "eu sinto muito por isso", entrega a arma na mão do personagem e mete o pé e vai embora do local. Mas que cena horrorosa, né? Convenhamos. The Little Drummer Boy. O que parecia ser um áudio aconchegante de Natal com lindas canções natalinas acabou se resultando em uma história muito perturbadora e problemática. Seguindo um sinal de socorro, o Dr. Steven e Sarah Kindle se deparam várias vezes em vários natais diferentes a aparição de um jovem garoto chamado Robert. Quando nos aprofundamos em seu personagem, descobrimos que o menino tinha um irmão gêmeo chamado Christopher, que acabou morrendo de câncer aos 8 anos de idade. Sua morte fez com que sua mãe se depresse até a morte e seu pai fugindo de casa. Após se deparar com sua mãe morta, Robert sai correndo e dá de cara com uma máquina do tempo. Com o controle dela, ele decide viajar no tempo para reviver a alegria do Natal. Conforme a história progride, várias revelações são apresentadas, trazendo explicações aos pontos de interrogação. A problemática de Little Drummer Boy está na conclusão de seu áudio. Quando o doutor tenta de alguma forma reverter a situação do câncer de Christopher para evitar a sua morte, seus planos dão errado e infelizmente o garoto vem a falecer nos braços de Sarah Kindle em Marte. Com isso, o doutor tem uma ideia bizarra de trocar um irmão pelo outro, para que Robert fique no lugar do seu irmão gêmeo que morreu de câncer, o Christopher. O doutor então leva Robert minutos antes de seus pais receberem a notícia da morte do Christopher. Assim, a partir de diante, Robert vai se passar pelo seu irmão, vai fingir ser ele. Ou seja, agora temos dois Roberts, só que um deles vai estar fingindo ser o Christopher. O pior é que, se pararmos bem para pensar, com essa conclusão podemos dizer que o escritor deixou claramente explícito que a fonte dos problemas da família, o fato da mãe ter se f***ado até a morte, de seu pai ter fugido de casa, a fonte de todos esses problemas é a morte do pobre doente garoto que vinha tratando de um câncer. Além disso, o que faz questionar é: o doutor não pensou que os pais poderiam notar a diferença de um filho para o outro?
tendo em vista que todo pai, né, todos os pais conhecem seus filhos do primeiro até o último fio de cabelo. E a morte do garoto? Originalmente ela tinha sido diante de seus pais, diante das pessoas que ele ama. Mas com a intervenção do doutor, o garoto passou por toda uma jornada dramática e agoniante em busca da cura de seu câncer e acabou falecendo nos braços de uma desconhecida em Marte. Convenhamos que ele acabou tendo uma morte pior. É muita insensibilidade do escritor, meu Deus. Cat's Cradle, Warhead. Eis aqui um dos poucos casos de história cheia de polêmicas que ainda assim tem avaliações positivas. Por outro lado, os leitores que não gostaram repudiam totalmente esse livro de tão desgosto. O segundo livro da trilogia Cat's Cradle, intitulado como Warhead, conta com a estreia de Andrew Cartman. Cartman apostou de um enredo que destoa do considerado enredo convencional de Doctor Who, evitando até mesmo que os holofotes fossem direcionados aos personagens principais, o sétimo e a Ace, dando assim mais destaque aos seus personagens secundários. A forma como descreve a sua criação de mundo em Warhead é cheia de coisas pesadas. A Terra se encontra em um estado onde o desenvolvimento industrial acelerou de forma descontrolada. Todo o cenário tem uma estética cyberpunk e as novas tecnologias perigosas estão deixando o planeta à beira de um colapso ambiental. Condomínios fechados, bibliotecas destruídas, gangues violentas, prostituição de menores, vírus mutante, pessoas sendo sequestradas para terem seus órgãos extraídos para um experimento biológico que visa trazer imortalidade aos ricos. Até mesmo respirar o ar de uma cidade grande pode acabar sendo mortal em alguns casos. Os principais responsáveis disso tudo são os ricos e os empresários e suas supercorporações globais. No centro de todas temos o Instituto Butler, que tem planos ainda mais devastadores. Com isso, Ace e o Doutor reúnem um grupo de pessoas, dividindo tarefas no intuito de derrubar as grandes empresas, impedindo o domínio das corporações sobre a Terra. Dentre as coisas mais polêmicas presentes em Warhead, temos uma versão mais rígida do sétimo Doutor. Ele é retratado como um personagem de atitudes típicas de ser cancelado, como uma espécie de anjo julgador com sede de vingança nos olhos. Algumas vezes ele recusa ajudar pessoas que estão doentes ou em estado terminais. Ele também acaba gerando inúmeras mortes, sem dizer que sua arma secreta para derrubar as grandes corporações é um jovem adolescente chamado Vincent, que possui poderes psíquicos. O jovem foi armazenado em uma espécie de barril de hibernação e só é liberado quando útil. Já Ace é enviado pelo doutor até a Turquia, com o objetivo de contratar uma gangue violenta de mercenários. A Companion fornece armas para a gangue com intenções de conquistar a confiança e respeito deles. Além de ser espancada várias vezes nas ruas da Turquia e o doutor parecer não se importar muito, também temos os famosos parágrafos de páginas dedicadas a descrever Ace nua em uma banheira de hidromassagens, atualizando sua personagem. Aproveitando essa oportunidade para convidar vocês a ir lá no canal do Denner, meu grande amigo Denner, que abraçou o compromisso de ler todos os livros da Virgin. Pelo menos uma vez no mês acaba saindo um vídeo sobre a review do livro todo. Eu recomendo, é muito bom para aqueles que se interessam pelos livros da Virgin e principalmente para aqueles que estiverem lendo, né? Então é isso, recomendação feita aí. Vão lá no canal do Denner, se inscrevam, deixem um like e assistam os vídeos. Combat Rock. Com a conquista dos direitos para produzir os livros para a série, a BBC Books ainda queria manter o mesmo tom adulto e sombrio vistos na Virgin Books. Mas Combat Rock passou de um ponto que vai além do exagero. A tarde chega em um planeta chamado Gengel, eu acho que é assim que se pronuncia, perdão pela pronúncia, em meio a um violento conflito entre forças coloniais da Terra e guerrilheiros locais que lutam pela liberdade do planeta. Eis que uma força ancestral desperta no coração das matas do planeta, fazendo os mortos voltarem à vida. Além de ser considerado por muitos leitores como um livro indeciso em relação a qual será o foco de seu enredo, Combat Rock conta com um terror slasher extremamente
completamente exagerado, chegando a misturar violência, canibalismo, conteúdo sexual de forma sangrenta. É uma coisa assim de revirar o estômago mesmo. O que torna isso pior ainda é a forma muito detalhista como o livro descreve passo a passo das mortes dos personagens. O que é mais curioso é que alguns leitores decidiram dar uma investigada no escritor de Combat Rock. Parece que o cara tem uns gostos muito bizarros e curiosos envolvendo gore, sangue, prostituição, coisas slashers, tortura, sempre associando isso tudo ao som do punk rock e anarquia. Bizarro. Sem dizer que a entrevista dele cedida ao site da BBC é muito embaraçosa. O cara é completamente maluco. Cada absurdo que ele fala. Até que eu tô deixando o link aí no comentário fixado para quem quiser ler. Time War Genesis. Em 1990, a Virgin Books conseguiu adquirir os direitos para usar a marca Doctor Who em seus livros, assim criando a sua mais nova linha chamada Doctor Who The New Adventures. Além da proposta em dar continuidade aos eventos pós-Survival, a empresa tinha fortes intenções de desvincular totalmente do tom visto na série de TV, que podemos considerar que era algo livre para todos os públicos. Assim, então, dando mais liberdades aos seus escritores para escrever enredos com elementos mais maduros e adultos. Então, em 1991 foi publicado o livro Time War Genesis de John Peel, estreando e apresentando as novas mudanças de Doctor Who. O primeiro dos 4 livros do arco Time Warning causou um choque tremendo nos fãs, pelo excesso de conteúdo sexual e violência. Até os dias de hoje, a reputação de John Peel entre os fãs não é lá das mais positivas. O enredo se passa no 3º milênio antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia. Conhecido como o berço da civilização humana, o Doutor e Ace se envolvem com o 5º rei da primeira dinastia de Uruk, o conhecido Gilgamesh. É uma trama pseudo-histórica, daquelas bastante tradicionais de um alienígena chamado Time Warning se passando pela deusa Ishtar, com objetivos de distorcer o curso da história da Terra, todas essas coisas que nós já vimos em outros casos. Mas o que torna o livro de John Peel ser considerado por um número gigantesco de fãs como uma das piores coisas que Doctor Who já fez na vida é o seu excesso de conteúdo sexual exagerado sem necessidade ou importância alguma para o enredo principal do livro. Tendo praticamente todos os seus personagens pelo menos uma vez na história ficando nu, o livro introduz Ace acordando em uma cama da tarde sofrendo de amnésia completamente nua. Em um determinado momento, ela fica de frente a um espelho e o seu corpo é detalhado pela escrita. Além disso, o enredo envolve um bordel cheio de sacerdotisas prostitutas nuas e algumas delas são menores de idade, tendo seus topless detalhados. E nada disso tem relação com o enredo principal. Sem dizer que o 7º Doutor faz alguns comentários polêmicos sobre a prática de menores e abusos sexuais, de uma forma como se ele estivesse passando meio que pano para isso. Mesmo contando com um conceito que ajudou a explicar algumas incoerências, revelando que em algum momento o Doutor teve que apagar grande parte de suas memórias, o livro de John Peel é considerado indefensável, claramente intencional e apelativo com os seus conteúdos adultos e sua violência exagerada. Necromanteia. Mas é claro que a história que se encontra na posição mais profunda desse iceberg tinha que ser Necromanteia. Sendo o 3º áudio da remessa de histórias envolvendo o trio 5º Doutor, Perry e Ahriman, que no caso é uma personagem nova, uma companion que vem do Egito Antigo, o áudio conta com um enredo onde os 3 viajantes da TARDIS são atraídos para um planeta localizado no sistema Necromanteia, onde bruxas praticam cultos macabros na intenção de invocar uma entidade chamada Shara. Em meio a essa aventura, o áudio coleciona trechos polêmicos que são motivos de desgosto para os fãs, envolvendo desmembramento, matança de animais, sacrifício ritualístico e companion sendo baleada. Começando pela cena onde, além de ser espancada, há uma tentativa de
a nova companion, a Ahriman. Além de pesadíssima, a cena não deixa claro se a tentativa foi bem sucedida ou se de fato não ocorreu. Em um outro momento temos as bruxas arrancando a cabeça do doutor e seus restos comidos por elas. Além também de Perry ser capturada pelas bruxas e ser vítimas de um de seus rituais, onde deixam a companion nua e esfregam uma espécie de óleo em seu corpo. Mais à frente, ela é encontrada e resgatada por um personagem masculino, que obviamente a vê nu. Os dois trocam poucos diálogos sobre a nudez da companion. A Perry até chega a dizer que não costuma fazer isso no primeiro encontro, começa a fazer meio que umas piadinhas. Mais à frente, nós temos o personagem masculino perguntando a identidade pra Perry, de quem ela é. E a Perry acaba soltando uma frase mais ou menos assim: "Eu sou uma ser humana da Terra, feminina." Ah, é mesmo? Acho que isso você já percebeu. Com isso, a cena deixa uma dúvida no ar se a companion ainda permanece nua. Todo esse absurdo idealizado pelo escritor Austin Atkinson se resultou em uma discussão calorosa do Peter Davison com a Bee Finish. O ator chegou a declarar que se o escritor não fosse demitido imediatamente, a empresa poderia se preparar para encontrar um novo ator para fazer a voz do Quinto Doutor. Além disso, uma outra coisa que revoltou os fãs foi a ideia de sacrificar o tão amado gato da Ahriman para evitar com que os planos das bruxas dessem certo. Antes de encerrar o vídeo, eu irei fazer umas rápidas citações. São alguns casos que eu não vi muita necessidade de colocar no iceberg para entrar em muitos detalhes. Bom, além dos que foram enquadrados no nosso iceberg, temos também o Jaime in The Ice Warriors, onde ele observa e comenta sobre os trajes das mulheres e imagina como seria a Victoria vestindo um. A polêmica é que Victoria é retratada com 15 anos de idade, então eu não preciso nem dizer mais nada, né? Também temos o famoso momento na primeira temporada onde a Rose fala pro nono doutor: "Você é tão gay." Isso acontece em Aliens of London e World of War 3. Também tem os dois polêmicos livros que envolvem a Dodo, que um é o The Man with the Velvet Mask e o outro é o Who Killed Kennedy. Originalmente esses dois livros eles estavam no meu iceberg, posicionados até mesmo na camada 4, mas ao apurar as informações eu acabei me deparando com várias coisas polêmicas envolvendo a Companion, tão curiosas e tão polêmicas que eu decidi que vou fazer um vídeo único e exclusivo trazendo detalhes disso tudo. Bom, então chegamos ao fim do primeiro vídeo de iceberg aqui no canal. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa ideia? Gostaram do quadro? Tem alguma sugestão de tema para o próximo iceberg? Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante, e compartilhe aí com os seus amigos que ainda não assistiu ou não conhecem o canal. Bom pessoal, então é isso, vou indo nessa, falou, fui, até o próximo vídeo.